Esse react faz parte da área de Seja Membro. Se você quiser ter acesso a mais vídeos assim, vira membro. A questão aqui é a seguinte: e se outro país colonizasse o Brasil? Se a gente fosse, por exemplo, colonizado pela Inglaterra, estaria tudo lindo agora com a gente falando inglês? Seria muito melhor a nossa vida? O Brasil seria um país melhor? É isso que a gente vai descobrir. Vem aqui. Se o Brasil fosse colonizado por outro país, quais seriam as outras potências mundiais que poderiam realisticamente controlar o nosso território? Será que a gente estaria melhor ou pior do que nós estamos hoje? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente estaria pelo menos próximo do que é os Estados Unidos? Ou o nosso futuro estaria fadado ao que somos hoje? Hoje, nós vamos... Visão ignorante, tá? Se o país fosse a mesma merda que é hoje, mas pelo menos a gente falasse inglês, boa parte das coisas já estaria menos pior. Boa parte não, mas tipo assim, mano, você tem uma barreira a menos no mundo. Mas, enfim, é ignorância aqui. Entendeu? Eu vejo o conteúdo que tem lá fora e tal. Tipo assim, eu gosto de português. A parada é que, cara, você vê conteúdo de YouTube. YouTube lá fora parece que é premium. Parece que tá... Porra, sabe? A nata do conteúdo não tá em português. Isso eu acho meio merda. E é por isso que eu fico feliz quando eu vejo um canal bom, tipo Pedro Louço, por exemplo, em português. Eu acho muito maneiro. Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês na aba de comunidades aqui do canal e nas redes sociais, onde eu fiz a votação. Mais de 67% do público quis esse tema, então eu trouxe. Então se você quiser participar de outras votações para temas de vídeos aqui do canal, é só você me seguir nas redes sociais, @TinocandoTV, que eu vou estar sempre avisando quando sair essas enquetes aí, falando de temas e outras novidades pro canal. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, o intuito desse vídeo é mostrar de forma realista outros cenários de colonização que poderiam ter acontecido com o nosso querido Brasilzão. Não é só pegar um país aleatório e vambora. Eu quero fazer de forma realista. E para fazermos dessa maneira, a gente precisa entender alguns eventos que realmente aconteceram na vida real e que culminaram para que nós fôssemos da maneira que nós somos hoje. E o principal desses eventos é o Tratado de Tordesilhas. Quando a gente olha ao nosso redor, aqui no mapa da América Latina, fica uma coisa muito clara. A Espanha colonizou geral. E você nunca se perguntou por que a Espanha também não colonizou o Brasil? Bom, e a resposta são 3 palavrinhas. Antes dele falar qualquer resposta, é outra parada também. Se a gente simplesmente falasse pelo menos espanhol, também seria mais fácil a vida, mas tudo bem. Tratado de Tordesilhas. Pra quem diz que eu não sei contar, o que acontece? Na época, ali pra 1497, o Papa Alexandre IV dividiu o planeta Terra em 2, basicamente. Incluindo terras que já foram descobertas e terras que nem foram descobertas ainda. Metadinha foi pra Portugal e a outra metadinha foi pra Espanha. E aí surge a primeira pergunta: por que só Portugal e Espanha? Cadê os outros países como França e Inglaterra? Bom, e para responder essa pergunta nós temos que focar em uma só palavra: Papa. O Papa é o líder da Igreja Católica e as duas principais potências católicas que já estavam dando um rolê pelo mundo na época, que já estavam procurando as Índias, que já tinham participado da reconquista contra os muçulmanos, eram Portugal e Espanha. Então esses dois países e a Igreja já estavam mais amiguinhos ali, tendo um relacionamento. Eles também, por incrível que pareça, já estavam mais desenvolvidos que a Inglaterra, por exemplo. E ainda tava numa treta passando do feudalismo para um governo mais centralizado. A França nem se fala. Tanto que a Inglaterra depois virou um país protestante, não católico. Então ela e também outros países que não viraram católicos, tipo a Holanda, por exemplo, foram simplesmente ignorados pelo Tratado de Tordesilhas. Caralho. Nossa, as ideias que era por isso. E, consequentemente, pelo Papa. E, obviamente, como resposta, esses países também cagaram totalmente pro Tratado de Tordesilhas. Um grande exemplo disso é que no tratado, a América do Norte e a Oceania tinha ficado pra Espanha, mas a gente sabe que foi a Inglaterra que colonizou. Você pode parar pra olhar esse tratado e falar: pô, mas ficou muito mais vantajoso pra Espanha, cheio de território, cheio de lugarzinho interessante. Mas a resposta disso é que, como todo mundo sabe, os portugueses estavam atrás das Índias, não estavam atrás das Américas. Nem tinham tanta certeza assim se as Américas realmente existiam. Inclusive, depois de um tempo, teve... Nem te conto quem que foi o humano que descobriu o caminho. Nem te conto, mas tudo bem. Um outro tratado e as Índias ficaram com Portugal. E foi aí que eles começaram a ter um grande contato com a Ásia, por exemplo. No século XVI, eles praticamente dominaram o Japão. Tinha um monte de portugueses que eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu conto a história inteira do Japão. Então se você quiser ver, já clica aí. Mas voltando ao tema, a maneira mais fácil de imaginar um Brasil sendo colonizado pela Espanha é pensando que se no Tratado de Tordesilhas o Brasil tivesse ficado pra Espanha. Se o Papa tivesse mexido uns pauzinhos ali, agora o Brasil faz parte da... Pô, eu tô completamente fora do mundo ao não saber o que é indie. Alguém aqui pode me ajudar nisso aí? Mandarim tá, ok.
Mas o que é Índia? Com mais de 7 sido colonizado pela Espanha, talvez o ponto mais marcante da colonização portuguesa não tivesse sido mantido, que foi manter o país unificado. Se fosse a Espanha, não tem como saber ao certo, mas a gente aqui teria pelo menos uns 4, 5, 6, às vezes 14 países diferentes dentro desse território. As divisões da América Latina. Nossa, a seleção virando uma bosta aí, ó. Porque, né, quebra, não é só um grande país, seriam vários menores. Já tira 5 copas aí do plantel. Em si poderia ser muito diferente do que ela realmente são. Às vezes a Argentina poderia ter conquistado ali o sul do Brasil. Olha aí o Ronaldinho Gaúcho sendo argentino. Deus é mais. O Uruguai, a região norte poderia ter ficado com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela. Agora, um processo que provavelmente seria muito parecido com o dos portugueses é a destruição total dos povos indígenas. E eu acredito, inclusive, que a maneira que a Espanha fez foi muito mais escrota do que Portugal fez. E assim, bem logo aqui no início, já vou deixar claro que nenhuma potência deixaria uns índios e paz. Talvez aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no México, onde as doenças e o contato com o branco devastou totalmente a população indígena. Outro processo que possivelmente iria acontecer da mesma maneira é a escravidão. E um dos maiores exemplos para isso é a quantidade de recursos naturais que nós temos aqui no nosso país. Imagina você chegando aqui no Brasil lá em 1500 e você dá logo de cara com uma natureza incrível, intocada. Você só vê árvore, animal, esse tipo de coisa. Você não vê logo de cara uma jazida de ouro cabulosa. Os portugueses descobriram o ouro no Brasil muito tempo depois da colonização. Então logo de cara você imagina que a melhor maneira de fazer aquela colônia ter sucesso é explorando os recursos naturais daí. E isso aconteceria inclusive com a própria Inglaterra, que muita gente acha que chegou nos Estados Unidos pra não, aqui a gente vai cuidar daqui, não foi muito bem assim. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. E óbvio que esse processo de escravidão tem consequências históricas terríveis pra qualquer país que seja. Países que sofreram com a escravidão têm normalmente um IDH menor do que de países que não sofreram com a escravidão. As ilhas caribenhas, o Haiti, o Brasil e até mesmo próprios Estados Unidos, em alguns estados deles, sofreram e sofrem ainda com esse processo. Os estados do sul dos Estados Unidos, que passaram por um processo de segregação racial muito maior, têm um IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, muito menor do que o dos estados do norte. Bom, e de recomendação eu vou deixar aqui pra vocês o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que é um livro que vai falar muito sobre esse processo exploratório. Enquanto isso, o vizinho tá furando a parede. Ignorem. Tanto da América do Sul quanto do Brasil. Então fica aí a recomendação pra caso você tenha interesse. Tá, chegou o momento. Paraguai seria nosso. Então, não sei se seria... A gente teria, sei lá, o Gustavo Gomes na zaga aí. Não sei se faria muita diferença, não. Por enquanto, eu tô preferindo a gente do jeito que tá mesmo. Dentro da gente falar dela, a França. O PSG seria nosso. A mais provável que a França colonizaria o Brasil seria a partir do Rio de Janeiro. Depois de mais ou menos uns 50 anos que Portugal chegou aqui, a França tentou abocanhar um pedacinho desse grande bolo chamado Brasil. Entre 1555 e 1570, a Baía do Rio de Janeiro, que na época se chamava Baía de Guanabara, foi conquistada pelos franceses. No mundo real, eles até foram derrotados depois na Batalha do Cabo Frio, mas vamos imaginar que eles venceram a batalha e conseguiram expulsar os portugueses do Brasil. A maneira mais fácil de imaginar um Brasil colonizado pela França é analisar os países que foram colonizados pela França. E que é, assim, basicamente uma região do Canadá, o Quebec, que é uma, tá ligado, um bagulho meio... O Haiti, que foi horrível, sangrento, devastador, e até hoje eles têm a Guiana, né, a Guiana francesa aqui do nosso lado do território, que poderia fazer parte do Brasil, caso a gente fosse colonizado pela França. O processo que aconteceu nas colônias francesas ao redor do mundo foi muito parecido. A língua francesa eu já não sei se seria grandes vantagens não, tá ligado? O espanhol é pica, inglês nem se fala. Francês eu já não sei tanto. O que rolou no Nordeste brasileiro. Zidane e Mbappé pra nós. Então, mas eu acho que né, não seria, tipo assim, a França não seria, que a gente seria colonizado por eles. Então, mano, se pá que talvez fosse pior mesmo, tá ligado? Ou seja... A gente acha que a coisa tá ruim, tá ligado? Poderia ser pior. Muita cana-de-açúcar e muita escravidão. O que eu quero dizer com isso é que caso o Brasil fosse colonizado pela... E talvez a gente tivesse menos costume de tomar banho. Que é uma fama dos caras. França provavelmente seria até pior do que foi com Portugal. Primeiro que nós teríamos uma diferença muito maior com os nossos países vizinhos quanto à língua. Outra coisa que seria diferente. Sim, nossa, pra caramba. É o que eu falei, tipo assim, pô, se a gente falasse espanhol, assim como todo mundo, Argentina, Chile, todo mundo aqui do lado, todo mundo. Seria legal. Agora, todo mundo fala espanhol, a gente fala francês, aí ia piorar a coisa, porque a gente fala português aqui, mas o português ainda ele é bem parecido ao espanhol, tá ligado? Você ainda consegue se virar mais ou menos ali. O francês é uma parada meio... Gente, que o Brasil provavelmente não se chamaria Brasil, se chamaria Antártica ou França Antártica, porque era assim que era chamada a região ali do Rio de Janeiro pelos franceses. Agora sim, a gente precisa falar sobre um assunto muito sério. Banho. Irmão, uma coisa é você não tomar banho ali no friozinho da Europa, aquele climinha que você...
Não, imagina. Tipo, se cria-se aqui o costume de não tomar banho todo dia, e aí, pô, um sol de 40 graus de qualquer canto aí do Brasil, e não, a gente não tem hábito de tomar banho. Seria uma maravilha. Seria coisa linda. Você entra ali no ônibus, a galera ali, sem aquele cheirinho agradável, muito pelo contrário. Assim, hoje no Brasil você já acha muita gente assim no ônibus, mas seria consideravelmente pior. Eu acho que não tá legal, não. Tranquilinho, gostosinho. Agora, esse hábito de não tomar banho não se encaixa com o Brasil. Irmão, Rio de Janeiro, 35 graus de noite, não tem a menor condição. Mas assim, da mesma forma que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar banho, eles poderiam ensinar os franceses. Agora, se a gente fosse pensar que o desenvolvimento do nosso país começaria pelo Rio de Janeiro, seria difícil imaginar que a gente fosse adentrar tanto assim no resto do país. Então, muito provavelmente, a gente não teria esse país gigantesco que a gente tem. Beleza, agora uma parte maneira da história que poderia acontecer caso o Brasil fosse colonizado pela França, é que a gente poderia desenvolver de uma forma diferente. E o nome desse desenvolvimento é Napoleão Bonaparte. Pra você que sabe sobre história, sabe que ele viveu muito depois de 1500. Ele foi realmente fazer sucesso depois de 1700 e tanto, lá pro final de 1700. Tudo isso por conta da Revolução Francesa, e é nesse ponto que eu quero chegar. No final Tá, como é que isso impactaria a gente aqui? Calma aí. No conflito da Revolução Francesa, a coroa teve que fugir do país. E caso o Brasil fosse uma colônia, é muito provável que eles viessem pra cá. Assim, se eles não fossem capturados e decapitados antes. Isso aí, vamos ignorar isso aí. Isso basicamente aconteceu com a coroa portuguesa, só que no lugar de Dom Pedro I seria Luís XIV. No final seria a mesma coisa? Seria, mas, pô, deixa eu fazer o vídeo aqui pra... É Luís XIV o berço do antigo escudo do PSG? É ele ou eu tô confundindo com alguém? Pra você que quer entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa, eu deixo de recomendação aqui o livro 1789, O Surgimento da Revolução Francesa, de Georges Lefebvre. Nome complicado, mas tá aí a recomendação. Chegou a hora de falar deles. A Holanda... A França já foi... Deixa eu até confirmar, mano. Pra quem não lembra, antigamente, o escudo do PSG, ele tinha um berço dentro do escudo. De quem era o berço no escudo do PSG? Vamos ver aqui se é meu mano Luís XIV mesmo. O berço no escudo do PSG foi criado em 72 e representa o berço de Luís XIV. Luís XIV, é isso aí. Quem que é esse cara? Por que ele foi tão importante? O PSG te responde. Enfim, continua. Tinha antes, tinha. Eles mudaram. Acho que foi quando o Nasser Al-Khelaifi chegou lá com a grana e tal, e aí teve um rebranding do escudo do PSG, mas tinha um... Deixa eu mostrar pra vocês, é fácil, não custa nada. Antigo escudo do PSG. Aqui, ó, basicamente era isso aqui, ó. Esse aqui era o escudo antigo, à esquerda, esse aqui é o escudo, né, atual, à direita. Então tem essa flor, já tinha essa flor antes, só que tinha também esse berço aqui, que é o berço de Luís XIV. Enfim, desculpa, eu não sabia que não estava mostrando. E agora o escudo inteiro é esse Paris enorme aqui, né? Tem mais destaque. Enfim, tinha esse bercinho, tá vendo? Várias versões diferentes. Tinha esse bercinho que era o berço lá de Luís XIV. Enfim, continuando agora sim. Finalmente teria... Voltando aqui, Holanda. E se fosse Holanda? Mas tá aí a recomendação. Chegou a hora de falar deles. A Holanda. Falar holandês não seria tão da hora, mas tudo bem. O primeiro ponto a se observar é que se isso acontecesse, a Holanda finalmente teria uma Copa do Mundo de nada, Holanda. O segundo ponto a se observar Tem o Nerdaland bravo, guerreiro. é que todo esse processo começaria por Pernambuco, mais precisamente na cidade de Recife, que já teve uma colônia neerlandesa entre 1630 e 1654. Essa que foi comandada por João Maurício de Nassau, que provavelmente poderia ter sido o primeiro grande líder do Brasil. Então, mais uma vez, vamos imaginar que eles conseguiram chegar pelo Nordeste e tirar os portugueses do resto do Brasil. Uma coisa conflituosa nesse processo da Holanda dominar o Brasil é que eles não tinham gente suficiente, o que ocasionaria com um processo parecido com Portugal. Basicamente, mais uma vez, nós abriríamos nosso país para os imigrantes. Muitos italianos, muitos japoneses e muitos africanos, provavelmente. Dessa forma, Natal se tornaria a nova Amsterdã. E, consequentemente, lá acabaria rolando solto o baseado. Mano, é uma realidade no país, não tem como, vai ser uma realidade na colônia. Um ponto importante a se observar é que, na vida real, a Holanda teve uma grande influência no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Nova Amsterdã era o nome da capital da colônia que originou Nova York. Então, quando eu disse que Natal seria a Nova Amsterdã, Caraca. eu tava falando sério, o nosso país provavelmente seria muito influenciado por isso. A Bolsa de Valores global poderia estar de casa nova. Mas assim, sem brincadeira, eu tô falando sério mesmo agora, peraí, expressão de sério. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, nós muito provavelmente seríamos igual ao Suriname. Aí deu ruim.
Aí eu não sei se é uma boa. Aí eu vou dobrar e passar pro próximo. Mas vamos falar de coisa boa. Se esse processo acontecesse, uma coisa de boa que a Holanda traria pro Brasil é a tolerância religiosa. Isso porque uma parte ali dos Países Baixos foram uma república, que passaram pela famosa Guerra dos 30 anos. E vocês lembram, no início eu falei que Portugal teve uma grande influência da igreja pra conseguir conquistar o Brasil. Então desde que nós... Não, tava uma boa, tava se construindo ali pra parecer algo bom, tá ligado? Opa, o país seria melhor. O Suriname não... Nós somos um país, nosso estado tá totalmente atrelado à igreja. Mas foram os holandeses que trouxeram a primeira sinagoga pro Brasil, que trouxeram os protestantes, que trouxeram os judeus. Então, sim, seria um ótimo ponto, uma ótima coisa que poderia acontecer. E se você quer entender melhor essa ligação entre o desenvolvimento do capitalismo e o protestantismo, fica aí o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que mostram vários motivos para os Estados Unidos conseguirem ser essa potência do capitalismo que temos hoje. Tudo graças à liberdade religiosa nas 13 colônias. Mas assim, aproveitando que estamos falando de Estados Unidos, chegou o grande momento de falar e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? Ok. Vamos lá. Eu cliquei pra isso. Inglês falaríamos, já ajudaria bastante. Achar que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra seria tudo muito fácil, tudo muito bom, vidinha tranquila. Mas vamos com calma, vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos. Muitas vezes nós temos a ideia de que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos e falou que vai cuidar daquele território, que vai tratar bem, como que eles são bons colonizadores. Mas na verdade não foi muito bem assim. Somente uma pequena parte dos ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as Américas tinham realmente o interesse de ficar lá e de cuidar de lá. E essas pessoas eram os puritanos, que eram assim pessoas de classe mais periférica da Inglaterra e que buscavam um lugar melhor para se viver, e os Estados Unidos foram a única chance que eles tiveram. Por isso eles chegaram lá e falaram: bom, agora isso aqui é minha casa, não tem mais outro lugar para ir. Enquanto a maioria dos ingleses só queria chegar lá. Eu tô reassistindo Peaky Blinders e, né, é inglês, e em diversos momentos citam os Estados Unidos, algum personagem tá indo pra lá. É engraçado ver a série representa a época de 1930, 1920, aquela época ali. A galera, tipo, da Inglaterra na época falando de Estados Unidos como a terra do futuro, tá ligado? O futuro vai ser lá, o futuro é lá e tal, tá ligado? Lá que vai ser pica. Cuidar lá. E aí existe também um preconceito de um lado com o outro. Dos dois lados, sabe? Tem, na mesma hora que existe a galera ali que trata os Estados Unidos como a terra do futuro, tem a galera que, pelo amor de Deus, Estados Unidos. E também o americano que não gosta do Tem que fazer o que tem que fazer e vazar de volta pra Inglaterra. Eles nem cogitavam a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Eu sou um inglês, eu vou viver nas Américas. Então foram os puritanos que foram da Inglaterra para os Estados Unidos que fizeram essa diferença na colonização. Então beleza, Tá. A partir disso Talvez eles viessem pra cá. podemos começar. O Brasil é descoberto por Cristóvão Colombo, não por Pedro Álvares Cabral. O que é bem provável, né? Porque a Inglaterra é ali do lado dos Estados Unidos. A gente ia quebrar totalmente o regime dos ventos, que basicamente nunca trariam os ingleses pra costa do Brasil. Mas tudo bem, não vou ser chato nesse ponto. Por alguma magia, Deus quis, estalou o dedo, tá. E aí, o que aconteceria? Tá lá, inglês no Brasil. Primeiro ponto é que nós não teríamos as capitanias hereditárias. Provavelmente seriam as 13 colônias, seriam aqui, ou melhor, as 14 colônias. Porque foram 14 capitanias, são 14 colônias. E a verdade é que a gente teria sorte se o Brasil fosse tratado como os Estados Unidos. Era bem mais provável que esse processo fosse mais ou menos parecido com o que rolou na Austrália, onde eles jogavam um monte de preso lá, e depois que esses presos cumprissem sua sentença, eles ganhavam um pedaço de terra. Não é uma coisa tão ruim, porque cria ali um senso de casa, mesmo que de forma forçada. Melhor. Até aqui, por enquanto, tá lindo. Até aqui, tamo bem. Eu tenho uma terra aqui, agora eu vou cuidar disso aqui, né? Vou fazer o que eu vou deixar aí. A gente também poderia ter um processo parecido com o que foi com a Índia, né? E aí é mais not stonks. Mas beleza, né? Um exercício de imaginação. Vamos pensar que tudo deu certo. Você vê que o vídeo ficou datado, tá ligado? Stonks era o meme da época. A primeira coisa que obviamente mudaria a nossa língua, e falar inglês seria a melhor coisa que Sim. Austrália, Brasil, que deu certo. poderia acontecer com o Brasil. A gente ia ser um país muito mais globalizado, muito mais integrado às cadeias globais de valor. Outra coisa que seria aderido é o sistema de colonização inglês, onde as terras pertenciam aos colonos e não ao rei, que nunca tinha pisado no país. Ou seja, o colono, o dono da terra, trabalhava para ele mesmo e ficava com os lucros daquela terra. Aparentemente só vantagens, hein? Aparentemente eu não sei o que tem de ruim. Pagava um impostinho, mas ficava com os lucros pra ele. E obviamente esse sistema faz com que o desenvolvimento prospere. Outra coisa que mudou a história dos Estados Unidos e que poderia mudar a nossa história também é a conquista do Oeste. Posteriormente ficou conhecido como o Velho Oeste, onde os povos do Leste foram conquistando tudo do Oeste. Vai. Foi destruindo o índio, foi pegando território de espanhol. Então assim, a gente poderia também fazer a mesma coisa. Da mesma forma, destruindo o índio e pegando território de espanhol. Com a ajuda da Inglaterra, a gente poderia ir pegando o território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, às vezes até do Chile.
Dá tempo de fazer isso ainda não, assim, só pra saber mesmo, tá ligado? Está de costa a costa, o que nos daria uma grande vantagem por termos acesso aos dois oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. E isso ia ajudar muito no comércio mundial, principalmente com a Ásia. A gente ia conseguir ter uma relação muito maior com a China e com o Japão, por exemplo. Obviamente, a escravidão... Não, tô aceitando perfeitamente. A gente ia ter mais conexão com o futebol ainda, não? Pois é. Não, e assim, você junta todos os países da América Latina e todos eles são o Brasil. Não me parece uma coisa ruim pra seleção no meio, não. Também ia acontecer e o processo de imigração também. Mas uma coisa que é pouco falada é que antes de Inglaterra, Portugal, Espanha, outra civilização já tinha chegado nas Américas. Antes de todos esses daí. E eu estou falando dos vikings. Tá, ok. Aqui eu não esperava isso. Bom, agora sim, é muito difícil imaginar os vikings chegando na América do Sul. Mas vamos lá. Quando eu disse que eles chegaram na América, eles na verdade chegaram ali ao norte do Canadá. Chegaram lá, deram uma volta, deram uma analisada e foram embora. Mas aí vamos imaginar, né? Eles chegaram no Canadá, falaram, não, que lugar estranho, pô. Aí foi descer nos Estados Unidos, na México, não, foi descer. Brasil, tanto no Brasil. Bom, a primeira coisa que seria péssimo é o nosso idioma, que seria um idioma dos países nórdicos. Ou um norueguês, ou um dinamarquês, às vezes um... Ah, é terrível. Aí terrível. Terrível, terrível, terrível. Eu acho que dificilmente seria melhor do que falar nosso bom e velho. Mas um país parecido à Suécia, aí eu já não sei se é tão terrível. Aí... Ponto positivo é que todo mundo teria uma barba legal e a gente provavelmente teria uma marinha muito mais desenvolvida. Ia rolar um... Foda-se, marinha. Tô nem. X1 cabuloso entre indígena e viking. E eu acho que os milhões de indígenas que já tinham no Brasil provavelmente iam tancar de forma cabulosa os vikings. Enfim, com isso é fácil a gente parar pra pensar e analisar o que teria acontecido se ninguém tivesse colonizado o Brasil. Bom, essa ideia foge totalmente da proposta inicial do vídeo. Muito provavelmente isso seria impossível de acontecer e alguém em algum momento ia colonizar o Brasil. Mas vamos imaginar, provavelmente nós não teríamos desenvolvido tanto se a gente não tivesse esse contato com o povo branco, se a gente não tivesse sido obrigado a aceitar a cultura europeia, nós provavelmente estaríamos ainda no meio do mato brincando de arco e flecha e pescando. Então, enfim, bem difícil de acontecer. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que você... Cara, basicamente a gente chega aqui à conclusão, claro que não dá pra ter certeza só baseado em um vídeo no YouTube, mas... Era pra ter rolado a Inglaterra mesmo, se pá. Ter gostado? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, @tinocano. É isso, o vídeo acaba por aqui. O vídeo é muito bom. E, cara, eu até pensei que teriam argumentos de não, porque, veja bem, a Inglaterra seria ruim porque isso e aquilo. Mas, na verdade, se pá que o caminho era Inglaterra mesmo. Inglaterra era praticamente só vantagem. Assim, cara, só a parada do idioma... já seria fortíssimo. Vamos supor que eles chegam aqui, a gente ficasse só com o Brasil do tamanho que é hoje, nada menor, mas também nada maior. A gente não vai, sei lá, ocupar a Argentina, o Chile, a Venezuela, não, só aqui. Mano, a gente aqui, falando inglês, eu já fazia esse acordo, pra mim já tava, entendeu? Pra mim bom, pra mim deu. Só que, infelizmente, não é isso que aconteceu. Enfim, gente, a gente fica com Portugal, com o português. E, nossa, engraçado que provavelmente vai ter gente de Portugal vendo isso aqui e os caras tipo assim, mas como assim que vocês não querem a gente? Assim, se pá que a melhor coisa talvez fosse não ter tido vocês, mas show de bola. Que língua a gente ia falar se ninguém colonizasse o Brasil? Então, mas é igual ele falou ali no final do vídeo, tipo assim, tá, mas se só tivesse ficado só índio aqui e ninguém colonizasse? Cara, como provavelmente... os indígenas não criariam um sistema para todo mundo, para todo o país, só demoraria mais até alguém chegar, tá ligado? Só demoraria mais. Então, seria outro alguém, mas chegaria alguém. A não ser que, em algum momento, os índios virassem uma chavinha e falassem, não, quer saber? Vamos fazer uma estrutura de poder aqui e tal. Então, meio que não existe muito essa possibilidade. Sobre idioma, cara, seria alguma variação de língua indígena e tal. Só que aí o país seria outro país, outra coisa, outro mundo completamente diferente, sabe? Outra coisa. Josão, por que você torce pro Vasco? Porque você torci no passado. Porque eu torci pro Vasco? Porque é bom, né? Porque eu torço no futuro, eu não sei, porque eu torcerei. Indígenas já tinham muitos idiomas, ainda existem muitos. Não, sim, pra caramba, tem muita coisa até hoje. É que assim, querendo ou não, hoje em dia... a língua, tipo assim, pô, seria muito legal se aprendesse língua indígena na escola. Pô, seria, no mundo ideal onde dá pra aprender tudo, é legal. Na prática da prática, mano, o bagulho é falar o que o mundo fala. Então é o quê? Inglês é mandarim? Inglês mandarim. Ah, mas eu não gosto, acho errado, sei lá, a gente tem que se curvar aos Estados Unidos, à Inglaterra, mas tá ligado? O que você acha ou deixa de achar não importa muito, porque...
Pô, o mundo abre as portas pra você com inglês, então, inglês. Pô, tu é o pico do mandarim? Mandarim, tá ligado? Mas a gente aqui normalmente não vai tanto pra Ásia, então é inglês. Assim, Josão, quero aprender um idioma. Qual? Pô, inglês. Sabe, não tem nem muito o que ficar pensando. Mas sei lá, eu quero aprender alemão. Pode, vai ter tanta utilização no seu dia a dia? Vai ser tão útil assim? Acho que